investigar possíveis irregularidades na contratação da empresa. Motivo de você não optar nem por votar favorável e nem contra. Através desse médico aí que houve esse erro, mas em toda... O Genilson, ele separou bem a política de Panelas entre um grupo político. Senhores vereadores, essa investigação ela é importante por conta de que tivemos fatos ocorrendo, né, na nossa saúde, mas esse foi muito marcante porque vida não tem preço. Sabemos que essa empresa presta um serviço com uma licitação, um valor acima de R$4.600.000 para a saúde de Panelas. Hoje, dia 8 de julho, foi aberta a CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis irregularidades na contratação da empresa, a empresa que contrata médicos para o município de Panelas. Depois que o médico foi preso aqui no município de Panelas, exercendo ilegalmente a profissão, que acarretou na prática de exercício ilegal da profissão desse médico. Estava trabalhando no Hospital Municipal de Panelas e estavam utilizando o CRM de outro profissional. Vamos conferir todos os trâmites e acompanhar de frente, na cola dos vereadores, para saber o decorrer de toda essa investigação contra essa empresa e trazer realmente uma resposta para vocês. Encontra-se em votação o citado requerimento. Quem for a favor, permaneça sentado, e quem for contra, queira se levantar. 4 abstenções dos vereadores Everaldo Ricardo, do vereador Tivan, vereador André Muniz e vereador Adécio Cícero. E 7 votos favoráveis dos vereadores Mano de Boca da Mata, Testinha, o Helenildo Benedito, José Cassiano, Joelmo José da Silva, o Hélito Filho e José Jadiel de Andrade, o Pierre Logan. Aprovado o requerimento. Estamos aqui com o vereador André Muniz. André Muniz, em relação a essa abertura de CPI para a investigação dessa empresa, onde teve esse caso aqui em Panelas de um médico que estava no hospital, né, usando CRM de outro, né, que é uma das prerrogativas mais importantes de um vereador, é decidir se sim, se aprova ou se não aprova. Qual é esse motivo de você não optar nem por votar favorável e nem contra a abertura da CPI? Veja só, primeiramente boa tarde a toda a população panelense, aos ouvintes da TV Panelas. Boa tarde para você também, Evandro. A gente hoje participou dessa sessão, né, extraordinária, e estamos aqui para mostrar a maior transparência possível com a população, né? Então, quando eu me abstevo do meu voto, é porque eu já entendo que a prefeitura já entrou com um inquérito de investigação contra a empresa e não há necessidade de outro inquérito em busca dessa situação, né? Eu sei que foi uma fatalidade que aconteceu aqui no município, mas também entendo a preocupação dos vereadores, né, em abrir essa CPI, e eu acredito que o melhor vai ser feito, né, por justiça, né? Então, tanto os vereadores quanto a prefeitura cobram justiça, né, que seja cobrado o feito, e quem tiver errado que pague pela situação, né? A gente está aqui para fiscalizar, né, e buscar os pedidos da população. Então, eu, como vereador, estou trabalhando com a maior transparência possível, né, porque a gente vai lutar sempre pelo melhor para a população, pelo povo, né? A gente não está aqui através de defender partido, lado A ou B, e sim
defender a população. Mas André, você tem a opção de votar favorável ou contra? Por que abster o voto, se você é contra a abertura da CPI? Veja só, eu não fui contra e nem a favor, mas eu já entendi que já existe uma investigação sobre isso, né? Então eu decidi ficar neutro, né? Então, e aí, como já tem a maioria da aprovação dos vereadores, né, que as investigações aconteçam. Mas se no caso você já entende que tem uma investigação, que a própria prefeitura abriu esse inquérito, o seu voto para não abertura da CPI não tornaria aí mais firme seu posicionamento aqui na Câmara? Eu tive procurando o jurídico, né, da prefeitura, e eles já entraram com inquérito, né, a pedido de investigação, né, sobre a empresa. Então isso aí é o que deixou a gente já bem à vontade, né? Eu acredito que os vereadores, né, a maioria aqui, eles andam preocupados, né? Então fizeram o segundo pedido, né, entrando com essa CPI, e eu acredito que vai ser resolvido, né? Assim, todos estão em prol de um objetivo só, que é sempre em busca da justiça. Eu acho de fundamental importância o apoio de todos os colegas vereadores nessa causa, para dar continuidade a esse trabalho com toda a dedicação, para esclarecer a toda a população e punir se realmente existiu algum erro, e transmitir um sentimento de confiança ao povo panelense e com certeza obter grande resultado. Então, peço o apoio de todos e a dedicação dos colegas vereadores nessa causa, e eu acho de fundamental importância essa investigação. Bom dia, Evandro, bom dia a todos da TV Panelas, em especial a todos os panelenses. Esse pedido de CPI é muito importante para ter uma transparência, não só através desse médico aí que houve esse erro, mas em toda a saúde, onde vai corrigir alguns erros que realmente for comprovado, e vai demonstrar uma sensibilidade com o povo e com aqueles que foi, vamos dizer assim, lesado nesse caso, e também tirar esse sentimento de medo do povo panelense. O meu comportamento, ele vem contribuído, de certa forma, para a mudança de algumas consciências no município. E percebo também que desde criança fui assim. Às vezes falando, me pronunciando, eu causo controvérsia. Parece que eu não nasci com o dom de ser igual, né? De me comportar e andar junto com a manada. Quando um grupo de pessoas com ideias duvidosas vão para um lado, eu normalmente estou indo para o outro. E eu tenho sentido que ou eu estou atrapalhando o grupo de situação, ou o grupo de situação está me atrapalhando. Então, muito provavelmente, presidente, eu quero comunicar isso aos meus eleitores e ao povo de Panelas, que tudo indica que, continuando da forma que está, então tudo indica, presidente, que muito em breve eu esteja optando pela independência. Essa independência que eu tenho mantido em comportamento, mas de certa forma deixando algumas permissividades para o grupo, coisas que eu deixo passar e frequentemente minha consciência me cobra. Uma das partes aqui que a gente vai tratar é essa sua decisão de futuramente ter uma liberdade. Qual seria essa liberdade e por que dessa decisão? Valeu, Evandro. Valeu, obrigado à TV Panelas pela oportunidade de manifestação. Na verdade, é uma independência que eu já venho mantendo há um tempo, né? Fazendo projetos sociais e defendendo bandeiras na Câmara que eu defendi antes da campanha. Inclusive, durante a campanha, seguindo as diretrizes do próprio plano de governo, né? Infelizmente, em algumas ações, o Genilson ele separou bem a política de Panelas entre um grupo político e um grupo da administração, né? Eu, particularmente, gostaria de participar mais do grupo administrativo do que necessariamente de grupo político. Mas, infelizmente, como venho sendo atacado constantemente por grupos políticos e que, inclusive, colocam em dúvida o meu posicionamento por conta das coisas que sempre defendi, inclusive, alegando mais questão temporal do que necessariamente pautas já defendidas antes. Então,
eu decidi que vou fazer essa avaliação séria. Tudo indica que vai acontecer, né? Tá mais para sim do que para não. E seguir uma linha independente em questão de grupo político também, né? Me afastar de qualquer ideia de grupo político que seja e me preocupar apenas com as pautas, com as leis e com a defesa da população, submetendo ao povo os votos que eles querem que eu dê na Câmara, submetendo ao povo as pautas que eles querem que eu coloque e as defesas que eles querem que eu faça aqui na Câmara. A independência do que eu falo é a independência de políticos e de grupos. A dependência do povo, obviamente, vai continuar. Tudo indica que já houve a constatação pela autoridade policial de que a falha, a morte da pessoa não teve a ver com a ação do médico. Porém, o crime de falsidade se justifica no momento em que a falsidade existe, independentemente se há dolo, se há culpa, se há morte ou se não há morte. O crime já foi cometido. Tendo em vista as informações que já foram coletadas e o pedido para que se abrisse a CPI, junto com o requerimento, que de acordo com a lei orgânica diz que é de apenas 1/3 para se abrir a CPI, eu gostaria de pedir, de requerer a Vossas Excelências que me nomeassem como relator da CPI para que eu pudesse conduzir os trabalhos da mesma. E sobre essa CPI, você foi o pivô dessa CPI. E durante a votação aqui teve 4 vereadores atualmente do seu partido que optaram por abster o voto. Qual a importância dessa CPI aqui para o município de Panelas e dessa situação de vereadores não concordarem com a fiscalização mais a fundo? Bem, um papel principal do fiscalizador é fiscalizar, né? Eu fiquei sabendo agora na entrevista da TV Cidade que na entrevista do Rubem para a BR-104 ele teria dito que o vereador que votasse pela CPI estaria trabalhando contra o governo. Lamento muito que tenha sido dito isso, afinal a CPI está em um dispositivo constitucional que trata da CPI como mais uma ferramenta de investigação do Poder Executivo, né? E a própria lei orgânica municipal e o próprio regimento da Câmara. No caso da votação da bancada de situação, de alguns membros da bancada de situação, eu não entendi por que votaram contra. Afinal, a CPI não investiga o governo, nem a contratação da empresa, governo, empresa. Na verdade, a CPI trata apenas de uma investigação da empresa em relação à contratação dos médicos. Como é que a empresa fiscaliza a vinda dos médicos para Panelas? Então, a CPI versa apenas sobre isso. Não vai investigar o governo. Então, eu nem entendi a manifestação do prefeito, que no meu entender foi infeliz são raras as vezes que ele se manifesta com tamanha infelicidade, e nem entendi a abstenção dos colegas da bancada de situação. Afinal, o papel principal do vereador é fiscalizar, e fiscalizar uma empresa que é contratada no município por 4.600.000 é algo que eu acredito que seja válido, que a população quer saber como está sendo gasto e o que é que ela está contratando por esse valor. O valor razoável para uma empresa que trata de saúde, né? Pessoas morreram, um boletim de ocorrência foi aberto, o inquérito policial foi aberto, a investigação se iniciou, pessoas da população foram parar na delegacia, pessoas continuam dizendo que esse médico já atendeu elas antes. Então, é preciso haver uma investigação. Eu, sinceramente, não compreendo, mas de qualquer forma isso justifica ainda mais minha reflexão sobre a questão da independência. Você foi ali na tribuna e pediu para os seus colegas de bancada, os seus colegas vereadores, que olhassem com carinho e colocassem você como relator. Por que esse interesse seu em ser o relator dessa CPI? Bem, nesse caso, o partido vai indicar alguns membros, né? O pessoal da bancada da oposição vai indicar também alguns membros. E o meu interesse é basicamente poder estar à frente, conduzir o trabalho da forma que eu acredito que deve ser conduzido, de maneira imparcial, buscando documentos, buscando entrevistar as pessoas certas e também pela questão da experiência, né? Eu sempre li sobre CPI, sempre estudei sobre CPI, mas nunca participei de uma. Como legislador, é a primeira de 2021, né? Então,
eu gostaria de participar até pela questão da experiência também, mas especialmente porque é uma questão de saúde que envolve vidas e 4.600.000 do dinheiro do povo panelense investido nessa empresa. Então eu acredito que é uma questão que eu possa contribuir e por isso eu coloquei meu nome à disposição para que me escolhessem como relator.